Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Victor aqui da Medline e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é sobre farmacologia aplicada da síndrome coronariana aguda. De antemão, eu acho muito interessante que vocês pelo menos assistam a aula de anticoagulantes, farmacologia dos anticoagulantes, porque vai ajudar bastante a vocês entenderem essa aula aqui, beleza? Você já viu o vídeo? Bora assistir esse, bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal, entender sobre síndrome coronariana aguda. Antes, eu quero falar um pouco de alguns conceitos básicos, principalmente os conceitos de qual é a fisiopatologia da síndrome coronariana aguda. Bom, dentro da síndrome coronariana, ela pode ser crônica ou aguda. A crônica, a gente aborda mais a angina estável. A síndrome coronariana aguda, nós temos a angina instável, nós temos o IAM sem supra de ST e nós temos o infarto agudo do miocárdio, né, com supra de ST. E nada mais é do que a síndrome coronariana aguda, ela é um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio no coração. Vamos entender o porquê. O nosso coração, ele apresenta vasos sanguíneos, que são as artérias coronárias, que irrigam o coração de sangue, levando oxigênio para as células cardíacas. A necessidade de oxigênio das células cardíacas, ela aumenta, ou seja, a demanda aumenta quando o coração bate mais rápido. Então, por exemplo, quando o paciente está fazendo atividade física, acaba que o coração do paciente demanda de mais oxigênio. O problema é que a oferta de oxigênio, quem oferta o oxigênio é a artéria coronária. Às vezes essa oferta está comprometida. E aí, quando essa oferta está comprometida, o coração precisando de oxigênio e o oxigênio não chega, eu tenho um aumento de ácido lático. Esse aumento de ácido lático é o que gera a dor do infarto. A gente vai ver aqui a fisiopatologia, então, da síndrome coronariana aguda. Aqui nós vemos a nossa artéria coronária. A artéria coronária, ela irriga, então, o coração e você vê que ela está bem dilatada, não tem nada impedindo o fluxo dela. O problema é que quando o indivíduo não faz atividade física, não faz dieta, tem uma má alimentação, acaba formando uma placa de ateroma aqui. Essa placa de ateroma diminui o fluxo sanguíneo que chega no coração. Aí acaba que, quando o paciente faz atividade física, sobe uma ladeira, a demanda de oxigênio pelo coração aumenta, mas a oferta não está aumentando. Por quê? Porque tem uma placa impedindo o fluxo sanguíneo. Aí o indivíduo ele tem que parar e aí depois aí o coração volta a bater mais devagar, a demanda de oxigênio volta a diminuir e aí o paciente não sente mais a dor. Beleza? A placa pode ir aumentando mais, ao ponto de o paciente começar a sentir dor em repouso, e aí o paciente já está com angina instável, até que essa placa pode se romper, até que essa placa pode se romper, e aí quando essa placa se rompe, aí ela se rompe, entra gordura na artéria coronária. Quando entra gordura na artéria coronária, as plaquetas não é o ideal, não é ideal nós termos gordura na nossa corrente sanguínea livre. Então, o que que acontece? Para tampar, para tampar essa bola de gordura que acabou rompendo, essa placa de gordura que acabou rompendo, chegam, não sei se dá para ver aqui, ó, essas bolinhas um pouco mais escuras, aí chegam as plaquetas para formar um coágulo e tampar o que rompeu. O problema é que quando ela tampa o que rompeu, ela tampa completamente o fluxo e não tem nenhum fluxo de sangue que vai para a artéria, que vai pela artéria coronária para chegar até o coração. Quando rompeu completamente, você percebe que não tem nenhum, nenhum glóbulo vermelho aqui no desenho, nós temos o infarto agudo do miocárdio. Tudo bem? O infarto agudo do miocárdio, né? Na verdade, a síndrome coronariana aguda, a gente tem duas divisões dela. Pode ser síndrome coronariana aguda sem supra ou com supra. Sem supra, a gente vai dividir. Se tiver uma síndrome coronariana aguda sem supra, pode ser ou uma angina instável ou um IAM sem supra, de ST. E aí, como a gente vai diferenciar, vai ser pela troponina. A troponina é negativa na angina instável
Já no IAM sem supra, a troponina é positiva. Tudo bem? Agora, se eu tiver um supra de ST no eletrocardiograma, eu tenho certeza que é um IAM com supra. E o que seria esse supra de ST, Vitor? Nós temos um segmento ST. Se a gente ver aqui, a gente tem o Q, R, e aqui seria o S. E o T seria aqui. Você vê que tem um supra de ST do segmento ST. Então, se você olhar no eletrocardiograma, você avalia esse supra de ST, que estaria aqui, e você vê que tem, olha, um supra de ST, o que aqui não acontece. Aqui, por exemplo, a gente consegue visualizar melhor, olha. Está vendo que tem um supra de ST e era para estar aqui. Então, esse supra de ST nós conseguimos visualizar melhor no eletrocardiograma e identificamos que é um IAM com supra. Tudo bem? Então, chegou um indivíduo com dor precordial em aperto, que irradia para o membro superior esquerdo, que piora com esforço, é o quadro clínico de uma síndrome coronariana aguda. E a primeira coisa que nós temos que fazer é, além de uma anamnese, para você descobrir o que o paciente está sentindo, né? Mas rodar um eletrocardiograma e pedir troponina, justamente para você conseguir chegar o mais rápido possível no diagnóstico entre angina instável, IAM sem supra ou IAM com supra. E fazer o tratamento. O tratamento, nós fazemos o tratamento com os 4 As. O primeiro A vem de antiagregante plaquetário. E o primeiro antiagregante plaquetário que nós vamos dar é o AS, que é o ácido acetil salicílico. Ele gera o bloqueio irreversível da COX. A COX, ela é uma das substâncias responsáveis por fazer o processo de agregação plaquetária, onde as plaquetas elas começam a se agregar umas às outras para tampar uma ferida ou para tampar aquele trombo que acabou se rompendo. Tudo bem? Então, quando eu bloqueio a COX, eu estou impedindo esse processo de agregação plaquetária. Se você quer entender mais sobre agregação plaquetária, sobre a formação de trombo. A gente tem a aula de hemostasia aqui no canal e eu aconselho vocês assistirem também. É um remédio que reduz a mortalidade e que nós pedimos para o paciente tomar 2 comprimidos de 100 miligramas e, de preferência, mastigar esses comprimidos porque aumenta a absorção deles. É mais rápido a ação do remédio quando mastiga. Tudo bem? E quando o paciente levar alta, ele vai tomar 100 miligramas para o resto da vida. Além do AS, nós temos que dar um segundo antiagregante, que pode ser o clopidogrel, o prasugrel ou o ticagrelor. Eles inibem o ADP, tudo bem? O ADP também é uma das substâncias essenciais para o processo de agregação plaquetária. Quais são essas substâncias, né? A COX, como eu já falei anteriormente, o ADP e o cálcio, tudo bem? A COX, quem bloqueia vai ser o AS. Agora, o ADP, quem vai bloquear vai ser o clopidogrel, o prasugrel ou o ticagrelor. Isso vai depender de qual você vai dar. Mas a gente tem preferência pelo ticagrelor, porque todos esses bloqueiam o ADP, só que o único que bloqueia o ADP de forma reversível é o ticagrelor. E por conta de ser reversível, ele acaba sendo melhor, porque se der algum comprometimento é mais fácil de reverter, tudo bem? Mas acaba que, normalmente, o que pelo menos eu já tive oportunidade de ver nos hospitais, é o uso do clopidogrel. Então, conseguiram entender que nós utilizamos 2 antiagregantes, beleza? Se vocês não sabem, o coágulo ele é formado por 3 camadas. Uma camada de plaqueta, uma camada de trombina e uma camada de fibrina. São essas 3 camadas. A gente já destruiu a camada de plaqueta com 2 antiagregantes. Agora a gente tem que destruir a camada de trombina, tudo bem? Com um anticoagulante. Qual anticoagulante nós podemos usar? A enoxaparina é a mais utilizada, tem a fundaparinux, que também pode ser uma alternativa, em vez se o paciente não conseguir tomar a enoxaparina, tudo bem? Mas essa o paciente não toma para o resto da vida não, beleza? Ele toma ali quando estiver internado, mas quando levar alta, ele não toma enoxaparina em casa, tudo bem? Ele só vai tomar o AS mesmo. E o último A, ele vem de ou angioplastia ou fibrinolítico, tudo bem? Então, recapitulando, nós temos os 4 As. O primeiro de antiagregante, o segundo também de antiagregante, o terceiro de anticoagulante e o quarto de angioplastia. Ou podemos dar um fibrinolítico, e a gente vai entender agora.
Primeiro, vamos falar dos fibrinolíticos. Os fibrinolíticos, eles degradam aquela última camada do coágulo, que é a camada de fibrina. Tudo bem? Quais são os fibrinolíticos que nós temos no mercado? A streptokinase, a alteplase, a tenecteplase, beleza? Elas ativam o plasminogênio e aí ativam os plasminogênios que se transforma em plasmina e a plasmina que é responsável pela degradação da rede de fibrinas. Se você novamente quer entender melhor sobre esse conteúdo, falando mais da farmacologia do que da farmacologia aplicada, eu aconselho que vocês assistam a aula do canal de anticoagulante. Farmacologia dos anticoagulantes, lá eu abordo melhor, com mais detalhes, os mecanismos de ações de cada um. Tudo bem? Uma coisa importante que vocês precisam entender aqui são as contraindicações dos fibrinolíticos. São situações onde nós não podemos dar fibrinolíticos. Nós temos contraindicações absolutas e contraindicações relativas. Das contraindicações absolutas, qualquer sangramento intracraniano que o paciente tiver, se ele tiver um AVC hemorrágico, é contraindicado o uso de fibrinolítico. Se o paciente tiver tido AVC isquêmico nos últimos 3 meses, também é contraindicado o uso de fibrinolítico. Se o paciente tem neoplasia no sistema nervoso central, se ele tem uma TCE, beleza, um sangramento ativo, uma dissecção aguda de aorta, são contraindicado o uso de fibrinolítico, não somente no caso de infarto, mas também nos outros casos, como por exemplo AVC. E existem também contraindicações relativas que eu vou estar pausando aqui para vocês às vezes printarem e anotarem no caderno de vocês, mas eu quero que vocês saibam que também o slide está disponível aqui na descrição para vocês depois baixarem e poderem escrever em cima. Beleza, nós temos os fibrinolíticos. Mas o que eu quero falar com vocês é que o quarto a melhor, a melhor, o melhor tratamento é a angioplastia. Porque o que o fibrinolítico vai fazer? Ele vai destruir o coágulo. Só que essa destruição não é 100% garantida. Agora, o que a angioplastia vai fazer? Ela é um procedimento que ela vai mecanicamente tirar o trombo. Então, ela tira o trombo e quase que 99% das vezes é eficaz, entendeu? Enquanto o fibrinolítico, ele destrói o trombo, mas algumas situações em específico, é claro que a porcentagem é bem baixa, mas pode acontecer, de não destruir o trombo. Beleza? O que a gente faz é que o fibrinolítico a gente usa como para dar tempo para fazer a angioplastia. E vocês vão entender o porquê. Antes de fazer a angioplastia, a gente tem que fazer a angiografia, que é uma coisa diferente. A angiografia serve para a gente avaliar qual é a artéria coronária que está obstruída, até porque a gente não vai botar, né, um fio lá para destruir o coágulo mecanicamente, sem saber qual é a artéria coronária, né? Vai ser um labirinto ali. Então, primeiro a gente faz a angiografia para a gente poder visualizar qual é a artéria coronária que está obstruída e no mesmo procedimento a gente já faz a angioplastia, porque aí a gente conseguiu visualizar qual é a artéria e já remove completamente o trombo que está ali presente. O que eu quero falar para vocês são alguns tempos que a diretriz de cardiologia aborda para a gente. A partir do momento que o paciente pisa no hospital com uma queixa de síndrome coronariana aguda, você tem 30 minutos para identificar que é uma síndrome coronariana aguda, rodar o eletrocardiograma, pedir a troponina, fazer o diagnóstico, fazer os 3 As que eu falei e o quarto A, você tem até 30 minutos para fazer o porta-agulha. O que seria o tempo de porta-agulha? É o fibrinolítico rodar na veia do paciente. Então você tem até 30 minutos o fibrinolítico. 30 minutos. Agora, se no seu hospital você consegue fazer a angioplastia, porque, pessoal, existem hospitais que não conseguem fazer a angioplastia, beleza? Nesses hospitais que não conseguem fazer angioplastia, eles só tem duas opções, ou faz fibrinolítico ou transfere. Então, o paciente, vamos lá. Para fazer, então, o fibrinolítico são 30 minutos. Agora, se você está no hospital que faz angioplastia, você tem 90 minutos. Ou seja, tem 1 hora e meia para você identificar que é uma síndrome coronariana aguda, pedir o eletrocardiograma, pedir a troponina, dar os 3 As, o paciente já está na mesa de cirurgia fazendo angioplastia. Você tem 90 minutos, 1 hora e meia para que isso aconteça.
Agora você fala, Vitor, no meu hospital não tem angioplastia, eu não consigo fazer, mas no hospital vizinho eu consigo. Então eu posso transferir o paciente? Você pode. Aí você ganha mais 30 minutos. Então, se o paciente chega no seu hospital, você tem 2 horas, 120 minutos para que todo o processo aconteça e o paciente esteja deitado na mesa de cirurgia do outro hospital fazendo angioplastia. Tudo bem? O que acontece é que algumas cidades só tem um hospital só, e esse hospital ele fica muito distante de outros hospitais, e acaba que o paciente que está infartando, o tempo de transferência é maior que 120 minutos, é maior que 2 horas. O hospital mais próximo, por exemplo, fica a 2 horas e meia. Então, não tem como o paciente ser transferido. Esse paciente só vai ter uma opção, que é o fibrinolítico. Aí o paciente toma fibrinolítico, dá mais tempo para ele conseguir a transferência para fazer a angioplastia. Beleza? Então, o fibrinolítico ele serve, na maioria das vezes, para o paciente que não consegue fazer a angioplastia porque o hospital não tem, ou porque o hospital não consegue fazer a transferência, então o fibrinolítico ele dá tempo para o paciente. Tudo bem? Além de fazer os 4As, que foram abordados até agora, nós temos outras medidas que também devem ser adotadas na fase aguda do paciente. Uma é a utilização de beta-bloqueador ou de bloqueador do canal de cálcio, porque eles vão fazer inotropismo, cronotropismo e dromotropismo negativo, ou seja, vão diminuir força de contração, frequência cardíaca e impulsos elétricos do coração. Traduzindo, o beta-bloqueador e bloqueador do canal de cálcio vão diminuir a demanda de oxigênio do nosso coração. Então, se diminuir a demanda, o coração bate mais devagar e tal, além de tirar a dor do paciente, ajuda como um todo para o tratamento dele. Só que existem algumas contraindicações, principalmente se o paciente tem insuficiência cardíaca descompensada, se o paciente está em choque, né, está com nível de consciência reduzido, está com uma hipoperfusão tecidual, ou se o paciente ele tem um bloqueio atrioventricular. Lembrando que nos beta-bloqueadores é contraindicado o paciente que é asmático, principalmente para os beta-bloqueadores não seletivos. Tudo bem? Existe um tipo de angina um pouco rara, que a gente chama angina de Presmetal, que nesses pacientes nós devemos usar somente o bloqueador do canal de cálcio. Tudo bem? Aqui nós não podemos, na de Presmetal, não podemos usar os beta-bloqueadores e somente os bloqueadores do canal de cálcio. O IAM, o IAM não, perdão, o IECA ou o BRA, eles também são utilizados para evitar principalmente o remodelamento cardíaco. Por quê? O que acontece é que quando o coração infarta, o coração ele perde aquela camada do miocárdio. Isso faz com que o restante do miocárdio que sobrou precisa compensar o que perdeu. Então eles têm que contrair mais forte. Isso faz com que o coração gere uma hipertrofia. E essa hipertrofia, ela faz com que as câmeras cardíacas, ou seja, o átrio e os ventrículos, diminuam o seu tamanho, diminuam a luz, porque com a hipertrofia do coração, as câmeras cardíacas reduzem e aí elas não conseguem encher muito de sangue, porque o coração está todo hipertrofiado. Gerou um remodelamento cardíaco. Para evitar este remodelamento cardíaco, nós podemos utilizar os IECAs ou o BRA. Lembrar das contraindicações, e uma delas é a estenose bilateral da artéria renal, em que eu abordo bastante na aula de antihipertensivos. Então, se você quer entender mais sobre os efeitos do IECA ou do BRA, eu aconselho que vocês assistam a aula de antihipertensivos. Tudo bem? Nós também podemos dar nitrato. O nitrato, ele é um venodilatador, ele faz, né, vasodilatação das nossas veias, o que reduz a pré-carga, porque o retorno venoso diminui. Se o retorno venoso diminui, mecanismo de Franklin-Starling, diminui a demanda de oxigênio. Por quê? Porque se o retorno venoso diminui, mecanismo de Franklin-Starling, se está chegando menos sangue no coração, o coração começa a bater mais fraco e mais devagar. Beleza? Isso é o que o mecanismo de Frankenstein diz, é a capacidade do coração se adaptar à quantidade de sangue que chega nele. Se está chegando menos sangue, ele trabalha menos. Se está chegando mais sangue, ele trabalha mais. O nitrato faz com que chegue menos sangue no coração, e isso faz com que a demanda de oxigênio dele diminua.
Tudo bem? Nós temos o dinitrato de isosorbida e nós temos a nitroglicerina, que é somente venoso, tudo bem? Pacientes hipotensos é contraindicado o uso. Nós podemos dar morfina também, que serve, além de diminuir a dor do paciente, se diminuir a dor do paciente, diminui também a demanda do coração de oxigênio, da demanda de oxigênio do coração. Por quê? Quando você está com dor, o seu coração não está batendo de boa, o seu coração está batendo rápido. Então, quando você dá morfina, você reduz a dor do paciente, do infarto, e se você reduz a dor do paciente, a tendência é que o coração diminua a descarga simpática e que o coração comece a bater um pouco mais devagar. E isso também diminui a demanda de oxigênio do coração. E nós temos as estatinas, beleza? Que não são administrados na fase aguda da doença, beleza? Mas o paciente que teve um infarto, ele vai com certeza tomar uma estatina para o resto da vida. Por quê? O que a estatina faz? A estatina, ela não vai reduzir essa placa. Ela não reduz a placa, mas ela estabiliza. Ela evita que essa placa cresça. O que reduz essa placa aqui é atividade física e dieta. A estatina, ela tem o intuito de evitar que novas placas se construam e evitar o crescimento das placas pré-existentes. Então, elas estabilizam a placa. Tudo bem? É importante vocês entenderem esse conceito, reduzindo a mortalidade do paciente e impedindo novos infartos. Tudo bem? E aqui é um resumão para vocês poderem depois decorarem pré-prova. No infarto agudo do miocárdio sem supra de ST do ventrículo esquerdo, nós temos que dar os 4 A's, que vai ser o AS, clopidogrel, o anticoagulante anoxaparina e a angiografia. E aí a gente pode optar, né? Se vai ser um fibrinolítico ou uma angioplastia. Lembrando que isso depende de qual hospital você está. Se for um hospital que tem angioplastia, dê preferência para angioplastia. Se for um hospital com fibrinolítico, considerar transferência. Se possível transferência, transferir o paciente. Se não é possível transferência, faz o fibrinolítico, o paciente ganha tempo e depois você transfere esse paciente para um outro lugar. Lembrar do beta-bloqueador e do bloqueador do canal de cálcio. Lembrando que é de Prismetal somente o bloqueador do canal de cálcio. IECA ou BRA. Morfina e nitrato, caso haja dor, porque eles diminuem a dor do paciente. E em casa, o paciente vai levar uma rosuvastatina, que é uma estatina, o captopril losartano para evitar remodelamento cardíaco, o AS o paciente vai tomar para o resto da vida e o beta-bloqueador para diminuir sempre a demanda de oxigênio do coração, evitando que a demanda aumente e que o paciente sinta dor novamente. Agora, no infarto agudo do miocárdio com supra de ST, de ventrículo esquerdo, é basicamente a mesma coisa. AS com clopidogrel e enoxaparina, fibrinolítico ou angioplastia. Lembrando que, no final das contas, o paciente sempre faz angioplastia. Mesmo se não der para fazer na hora, mesmo se não der para fazer transferência, ele faz fibrinolítico para ganhar tempo e depois faz angioplastia. Beleza? A angioplastia é mandatória aqui, é extremamente importante. Tudo bem? E o que muda aqui é no infarto do ventrículo direito. No ventrículo direito, os 4 A's são semelhantes, só que além dos 4 A's, a gente vai fazer reposição volêmica e uso de dopotamina. E é contraindicado o uso de nitrato e o uso de morfina em doses baixas, beleza? Então, o nitrato não podemos dar e morfina somente em doses baixas. Agora, para casa, acaba sendo a mesma coisa. Rosuvastatina, um IECA ou BRA, bloqueador do canal de cálcio e um AS. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho, beleza? E te espero no próximo vídeo e bons estudos. Valeu, galera!